Estou aqui hoje com a mestra Guileu Cambria, uma mulher incrível, maravilhosa, que eu sou muito fã, admiro muito o trabalho, a pessoa, o todo. E queria agradecer mais uma vez, Guileu, por você estar conversando aqui comigo. Queria, primeiramente, pedir para você se apresentar, falar um pouquinho assim da sua formação, da sua trajetória, meio quem é você, para quem ainda não te conhece. Acho que é um bom jeito de a gente começar. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez. Dizer que é um prazer e que, para mim, eu acho que toda troca, quando a gente fala de dança, quando a gente fala das nossas raízes, quando a gente fala de cultura, de arte, de ancestralidade, são temas que nos fortalecem, né? E que nos jogam para frente, a caminhar, né? Então, eu acho que é fundamental essa troca, essa relação de troca, de parceria, né, de comunidade, de estar junto e fortalecer é fundamental, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Bom, eu sou Guileu Cambria, eu sou professora e coreógrafa de dança afro, eu sou de Ilhéus, que é sul da Bahia, mas vivo já aqui no Rio de Janeiro há muitos anos e trouxe aqui para o Rio, né, todo um trabalho que já existia lá na Bahia, junto à minha família. Eu venho de uma família com tradições nas religiões de matrizes africanas, que é o candomblé. Sou candomblecista da nação Angola. O nosso terreiro, fundado em 1885, na quarta geração com a minha avó, e também, né, com trabalhos culturais, como o Bloco Afro de Lazenze, que é o bloco da minha família, e onde tudo começou de forma e de maneira mais profissional, eu diria, né? Foi ali a minha primeira escola, de fato, impor, né, em prática, toda a vivência que eu já tinha desde menina, né, porque eu comecei muito cedo. Uhum. Então, vim aqui para o Rio e trouxe esse meu trabalho, essa minha bagagem, com a dança, com a música, trabalhando também a questão da espiritualidade, né, da ancestralidade, das nossas raízes. Muito legal. Uma coisa que eu ia te perguntar é se a sua relação com a dança ela aconteceu naturalmente ou se foi alguma coisa implícita, se foi algo que já estava dado, se foi algo que você já tinha imaginado ou foi uma coisa que foi acontecendo assim durante a seu crescimento, né, naturalmente. Eu acho que a dança ela me atravessou, e eu nem sei te dizer quando, e não consigo me imaginar sem, né? Ou sem a dança na minha vida, sem falar de arte, de cultura, de música. Na verdade, desde menina, desde criança mesmo, né? Eu sempre tive uma paixão, uma loucura pela dança, pelos movimentos, o transcender do corpo. Porque uma coisa curiosa é que eu comecei a dançar, a minha primeira apresentação foi com 7 anos de idade. Eu me Tá apresentei com bom. 7 anos. Eu me apresentei com 7 anos no Teatro Municipal de Ilhéus, foi minha primeira apresentação. Então eu digo que assim, eu não sou velha, não, é porque eu comecei muito nova. Então eu não consigo me lembrar de quando a dança começou a fazer parte da minha vida. Sempre fez parte da minha vida, mas eu tenho assim muitas lembranças assim do que me instigou e foi algo muito natural. Acho que isso já estava de fato dentro de mim, uma vontade muito grande, um desejo e uma paixão mesmo. E eu ficava ali apaixonada e fascinada com o universo do candomblé. Como eu era muito criança, então eu acompanhava as festas, né, os xirês que aconteciam na nossa casa, né, no Matamba Tombenci Neto, de longe, mas toda aquela estrutura me chamava muita atenção. Então, no momento do transe, né, do orixá, de posse, de incorporação, me chamava muita atenção essa relação de energia e como essa energia se transformava naquele corpo, sabe? Então, era um caminhar, era um olhar, a expressão, o jeito de dançar, toda a gestualidade e simbologia, então toda a força que vinha junto, né?
E eu ficava me perguntando, meu Deus, mas como isso é possível, né? Para onde vai? Onde está essa pessoa agora? Que energia é essa que toma, né? E entender esse corpo num só. Então, acho que isso eu trouxe muito para o meu trabalho, que é essa questão dessa ligação da dança, do movimento com a energia, da busca pela energia do nosso corpo, né? Ainda que não em transe, mas a gente acredita, eu acredito e trago isso comigo, de que a mente fortalece o corpo e Claro. é todo o nosso pensamento positivo, né, que traz, que eleva essa energia corporal, esse transcender, né? Então, foi algo muito natural, assim. A dança sempre foi uma paixão muito grande. Eu cheguei a fazer balé, cheguei a fazer um pouco de contemporâneo, mas sempre com muita certeza do que eu queria para dentro do meu trabalho, que são as raízes afros, né? Então, eu digo que eu sempre fiz outras coisas na dança, outras modalidades, e Uhum. sempre trouxe para dentro do meu trabalho, que é a dança afro, pitadas como tempero, sabe? Com Sim, pitadas de tempero, só para dar aquela pimentada, mas sem perder a minha conexão, sem perder as minhas raízes e a minha origem. claro. Então, eu trago muito isso comigo, assim. E, enfim, eu não sei se você pensa sobre isso, acho que sim, né? Vai ser uma pergunta meio redundante. Mas é porque eu, por exemplo, que tenho uma trajetória super diferente, eu sinto que o meu trabalho profissional de dança está muito misturado com a vida, né? Com o viver todo dia. Sim, E é até difícil fazer essa separação, porque também como o trabalho é um lugar de prazer, né? De busca, de sim, conhecimento, não é exatamente um sacrifício, né? É quase uma bênção, assim. Só que essas duas coisas se misturam até quando a gente fala de coisa de mercado, né? Tipo, vender espetáculo, ensaiar, ou ensaiar com grupos, ou o tempo que você dedica a cada coisa, né? Enfim, queria te perguntar isso, se você vê separação ou não entre o seu trabalho e a sua vida, tanto num contexto assim cotidiano, como num contexto espiritual também, né? O como que essas duas coisas estão muito ligadas, mas em algum lugar também são contextos diferentes, né? Como é que você lida com isso? pois é, para mim é tão difícil separar, ter essa racionalidade, sabe? De separar as coisas. É claro que cada coisa caminha no seu lugar, né? Uhum, Mas eu acho que como eu vivi muito isso quando criança, e eu venho de dentro de uma casa de terreiro, né? Onde a sede do nosso bloco era dentro da sede também do nosso terreiro, né? Fazia parte daquele chão, daquele lugar, uhum, tudo era muito junto, né? E com a minha família. Então, assim, eu tinha os meus tios trabalhando comigo, né? E eu logo, então, assumi já uma posição de coreógrafa do Balé Afro de Lazenze, e tinha os meus tios e tias e primas mais velhas, e eu tinha que saber que lugar e que posição, né, eu ocupava ali para ter esse lugar de fala, né, de ser ouvida enquanto liderança, né, nesse papel, né, estrutural dentro da companhia, né, dentro do bloco, de me fazer ser respeitada também por eles, né, porque eu era uma menina. Então, tá. como falar, né, nesse momento e direcionar cada coisa para o seu lugar, né? Não, olha, aqui não tem tio, não tem sobrinha, aqui não tem primo nem prima, né? Tá. Então, eu construí essa relação. Eu sempre fui muito séria com o meu trabalho. Então, eu sempre levei muito a sério assim, essa relação de verdade, sabe? E eu acho que é isso que eu trago comigo. Então, é tão verdade, faz tão parte de mim, que é muito difícil de separar essas duas coisas. Porque é exatamente essa experiência de vida e essa vivência que eu tenho, né, desde a Bahia e que vem comigo, que me acompanha até hoje, que eu trago para dentro do meu trabalho. E assim como eu trago também o meu trabalho para dentro da minha vida, porque eu trago as pessoas, né? Os meus alunos são os meus amigos, né? Tá. Os meus parceiros que tocam comigo são meus irmãos, né? E Tá. as pessoas que frequentam as minhas aulas, o meu espaço de trabalho, também frequentam a minha casa, né? Então, é uma relação de amor, sabe? É uma relação de troca mesmo,
Porque eu acredito, Dora, para mim, a dança, ela me leva para um outro lugar. E eu nunca quis fazer desse lugar da dança apenas um lugar onde as pessoas chegam para dançar e ir embora, sabe? Essa coisa que cada um chega, bota sua mochilinha no canto, vem, dança, tá, tchau, vai. Não, eu nunca quis isso. Então, é exatamente essa base familiar, essa estrutura que eu tive lá atrás, que me acompanha, que eu fiz disso o meu trabalho, e eu acho que isso faz a diferença, porque é você ter o tempo de olhar no olho do outro, é você ter o tempo de sentir a energia do outro, de poder trocar, de poder conversar, de ser, sabe, um ombro amigo, de ouvir, né? Alguém que chega naquela dança, nesse espaço de trabalho, mas também querendo dividir, compartilhar, trocar experiências, né? Então, eu nunca quis essa separação. Muito pelo contrário, eu sempre quis. O meu intuito é agregar, sabe? É juntar, é unir. Então, por isso que na minha turma, no meu trabalho, com os meus alunos, todo mundo se torna amigo. É muito bacana, assim, eu fico muito lisonjeada e muito feliz, me sinto muito honrada de poder ver grandes amizades que nasceram a partir desse encontro do meu lugar de trabalho, né? No nosso local de trabalho, né? E de pessoas que vêm também para a minha vida que estão comigo até hoje. Então, eu acho que eu acabo trazendo esse lado muito mãezona também, sabe? De proteção, de querer acolher, de querer ajudar e de fazer com que esse espaço de dança ele seja além, né? Assim como eu acredito nessa energia, nesse transcender dessa energia corporal que eleva a gente, eu acredito também nessa relação de troca, sabe? Então, é um espaço para ser além da dança. É um espaço onde a gente chega para trocar, para sorrir, para chorar, para dividir, para compartilhar, sabe? Esse é um lugar, é o nosso lugar. Por isso que eu costumo dizer sempre, aqui é o nosso lugar, sabe? É um momento nosso. Então, esse momento que a gente dedica para a dança, na hora dos nossos encontros, nas nossas aulas, é o nosso momento. É de estarmos juntos. E juntos mesmo, sabe? No sentido mais literal da palavra. Isso é muito evidente, né, para quem faz aula. Acho que também só vivendo para entender isso que você está falando, porque fica óbvio na hora, né, essa energia que você traz. E eu sempre tive essa sensação na sua aula, muito diferente de qualquer outra aula de dança que eu tenha feito em qualquer modalidade, né? O quanto que ela é espiritual, né? Assim, tipo, é quase é quase uma gira em outro contexto, né? Com outras pessoas, com outros objetivos Sim. e crianças, mas é uma coisa muito forte, né? Muita gente que eu conheço que faz aula com você e eu mesma vira uma coisa religiosa quase, uma coisa de fé, assim, no sentido mais puro da coisa, né? De você ir para trocar, se energizar, trocar energia, dar, receber, tudo a partir do movimento e da música e de toda a espiritualidade que você traz. Inclusive, quem está ouvindo isso agora, faça aula da Guilherme Cambria, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. E uma coisa que você estava falando, que eu acho legal que me fez pensar, que eu penso muito sobre isso também, o quanto que os lugares, principalmente nas religiões de matriz africana, mas também quando a gente pensa na escola de samba, o quanto que esses contextos são de fato escolas, né? São lugares de Sim, aprendizado e de troca entre mais sim, velhos e mais novos, que você aprende não só aquelas coisas específicas, né, daquele contexto, coisas que tem que fazer, preceitos, o que é que vai aonde, como é que faz, sim. você aprende a viver, né, a ser um ser humano, a lidar com as relações, a lidar com as pessoas, a lidar com os animais, a lidar com a natureza, né, eu acho que isso é uma coisa muito Da incrível, eu relação com a acho. vida, né? Exato. E aí, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui, que eu acho que tem a ver com isso. Acho que a gente já falou, né? Eu tinha uma pergunta aqui que era: como você lida com os diferentes contextos da sua dança, por exemplo, dentro do terreiro e dentro do teatro?
a espiritualidade pode estar presente em ambos? Que acho que é um pouco disso que você falou agora, né? Como que também Sim, é. Eu essa... costumo dizer assim que... Desculpa, te Não, interrompi. fala, fala. Manda ver, manda ver. Eu costumo dizer que... Eu digo assim sempre, né? Eu até brinco às vezes com isso, dizendo assim, olha, o que a gente faz não é o sagrado, né? Não fazemos o sagrado, não trazemos o sagrado para o palco, né? Mas não deixa de ser religioso a partir do momento em que a gente acredita nessa energia, Uhum. né? Então, eu acho que quando... E isso pode ser em qualquer lugar, né? Qualquer local. Se a gente tem um grupo onde você dá as mãos, né? Onde você coloca o seu pensamento com um propósito X, né? E está todo mundo ali voltado para isso, se entregando para isso, de corpo e alma. Não tem como não ser religioso, Claro. não tem como não ter essa ligação, né, com a ancestralidade, até porque a gente trabalha com as simbologias, né? E eu acho que vai muito também desse direcionamento, né? Então, assim, como eu venho dessa vivência, eu venho desse lugar, né? Eu que hoje sou uma mameto dentro do nosso terreiro, então já com tantos anos, né, com os meus anos de iniciada, de feita, né, que fui feita pela minha avó, Mameto Mucalê, e como eu trago isso muito a sério comigo, então para mim é de uma verdade tão profunda que eu não consigo pensar em ser diferente. É claro que aquilo que é sagrado fica dentro do terreiro. Uhum. E aí a gente sabe até onde a gente pode ir, né? O Claro, que a gente pode fazer, o que a gente pode cantar, ou claro. para que a gente pode cantar tal música, o porquê que a gente canta tal música naquele momento, né? O porquê que a gente dá as mãos para energizar e para chamar essa energia, né? Essa ligação, né, do universo com a natureza, porque para cada toque, para cada ritmo, para cada dança, para cada simbologia, há essa ligação, né, com os deuses, com os orixás, que há essa ligação com o universo, com a natureza. Uhum. Então, a gente está aí trabalhando também, mexendo, né, na força desses 4 elementos, Uhum. que é terra, fogo, água e ar. Então, a gente está o tempo todo, é um ciclo, né? E o mundo vai girando, e a gente vai girando junto. Uhum. Mas uma hora a gente sempre passa pelo mesmo lugar. O É. importante é que a gente tenha consciência do nosso papel, né? Daquilo que a gente desenvolve, do seu propósito, do que você veio desenvolver. E aí eu sempre repito, você já deve ter me ouvido falar isso, que é sempre importante a gente olhar para trás e saber de onde a gente vem, saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. É importantíssimo isso. Claro. Que a gente não se esqueça, sabe, dos nossos passos, que a gente não se esqueça do nosso caminhar, que a gente não se esqueça dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, que caminharam para que a gente chegasse até aqui. E hoje é a nossa vez de fazer esse papel, né? De continuar essa história, de seguir adiante. Com certeza. Então, para mim, é muito forte quando a gente dança, quando a gente está cantando junto, sabe? E aí é onde a magia acontece, porque é esse desprender, né? É esse se desprender desse mundo real, maluco até que a gente vive, né? Para mergulhar nessa energia de quem você é. É um espelho, né? Bate ali, opa, quem eu sou? O que eu sou? Não importa, e para mim, de verdade, não importa. Ser branco, preto, para mim não importa. O que importa para mim é a sua verdade, é a sua energia, é aquilo que você me traz, é aquilo que eu enxergo em você. E é o que juntos nós vamos mudar. Então, é preciso estar junto. É claro que é preciso que cada um entenda o seu papel. Por isso que eu acho importante a gente lembrar esse caminhar, sabe?
Porque a gente precisa entender também que existem os lugares de privilégios. Claro. Existem os lugares de lutas, né? De batalhas, de sofrimento. Mas é preciso estar junto, né? Porque essa luta, ela não pode ser só minha. Ela é nossa. Uhum. E só depende da gente mudar isso, né? Total. Tá na nossa mão, tá na mão de cada uma, né? Exatamente. Agora, uma coisa que você falou que eu acho interessante, que eu levo para mim, assim, é o quanto que o corpo, ele, como você falou, ele rebate o espelho, né? Eu amo essa coisa de trabalhar com o corpo, de trabalhar com a dança, porque ele só é, ele simplesmente é, não tem para onde fugir. E Sim. eu, assim, na minha trajetória pessoal, de também resgatar a minha ancestralidade, a história da minha família, que é toda, toda mutilada, né? Enquanto, enfim, família latino-americana, eu, uma mulher racializada, enfim, todas essas questões, eu encontro muito pouco material. Eu até invejo muito a sua história, assim, de ter o nome, a avó, a bisavó, a família, o terreiro fundado, sabe? Ter esse fundamento. Porque eu acho que é muito isso que falta para a maioria para grande parte do Brasil, né? Enfim. E eu sinto que o corpo e a dança também é algo que eu sinto quando eu faço essas aulas, é uma outra forma de resgatar algo que uma história que não foi contada, porque você resgata Uhum. pelo corpo, porque ele está lá, a memória está lá, os ancestrais Sim, estão aqui, não tem como fugir disso. Então sim. é uma coisa muito linda assim que eu acho que você traz e que eu também, para mim é super importante, porque é meio o único caminho, sabe? Não tem nada escrito, ninguém registrou, não tem o nome, não tem a etnia indígena, não tem aonde que era, não tem o lugar, então só tenho esse corpo para acessar. Eu acho que tem sido uma pauta, né? As pessoas resgatarem sua ancestralidade, porque se a gente não, como você falou, se a gente não Aham. sabe de onde a gente veio, como é que a gente sabe que a gente é e aonde a gente quer chegar? Tipo, Exatamente. muito difícil, né? É. É um drama, assim, que acho que, enfim, todos nós vivemos. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que você também pincelou, se você puder falar um pouquinho sobre os orixás e a relação e a natureza, né? Que eu sei que é uma mesma coisa. E se você acha que essa, é, a dança dos orixás, enfim, essa movimentação, e essa compreensão e essa noção, esse culto também aos orixás, eles podem nos reconectar a uma consciência ambiental, assim, no sentido de ter uma consciência do todo, porque é um assunto tão urgente, né? Tão desesperador. E se você acha também que essa relação pode trazer essa noção do todo, né? Que eu acho que em geral todas as linhagens espirituais trazem, né? Mas se Aham. você puder falar um pouquinho disso. É, como eu falei, né? Assim, para mim, né? Eu gosto de dizer sempre assim, às vezes é a minha opinião, é aquilo que leu, né? Porque às vezes a gente tem assuntos que são tão polêmicos, né? Que às vezes tudo que a gente fala é opa, peraí, não. Mas sem dúvida, né? A gente tá, é isso que você falou, o corpo é um só, né? Então, quando a gente dança, às vezes eu digo assim para os meus alunos, a gente pode repetir. Eu tenho 34 anos de dança afro. Então, tem movimentos que eu faço desde que nasci. Eu repito esse movimento por muito tempo, mas nunca será igual. Uhum. Nunca será da mesma forma. E esse movimento, esse repetir, e esse corpo, que já está acostumado a fazer esse movimento por tantos anos, ele vai estar sempre reaprendendo uma nova maneira e um novo jeito de fazer aquele velho movimento, sabe?
Eu vou ter sempre um jeito de descobrir novos caminhos, novas curvas, novas ondulações, uma nova maneira de olhar, de ver, de me colocar, uma nova intenção, né? Nunca será igual. Nunca será igual. Então, quando a gente dança para os orixás, né? A gente fala de Oxum, né? E a gente está aí trazendo toda a energia da água, né? Do rio, da água doce, da beleza, do ouro, do amor. Essa relação, né? Que a gente joga para o universo, essa troca que a gente joga para o universo é algo que vai e que volta. Isso reflete diretamente na nossa vida. Isso para a humanidade, de maneira positiva ou negativa. E, infelizmente, hoje, a gente está vendo muita coisa negativa acontecer em relação a isso, né? Olha aí as queimadas, né? E tanta coisa que tem acontecido nesses últimos tempos. Então, sem dúvida nenhuma, a dança e esse lugar de encontro, né, que potencializa não só a questão da energia, do transcender, da dança, do movimento, da música, mas como você bem disse anteriormente, também é um lugar de troca, de ensinamento, que vai além, sabe? De conscientizar. É um lugar de conscientização, né? Em todos os aspectos da vida, sabe? Então, é claro que a gente precisa sempre lembrar da importância que a natureza tem para a gente. E quando eu falo agora assim para a gente, aí eu estou realmente chamando para mim, para a gente, nós da religião do candomblé, né? Essa relação de troca, porque tudo que vai, volta, sabe? Tudo que vem é devolvido para a natureza. Vai de volta, sabe? E é esse ciclo do renascer, né? Esse ciclo do girar, que faz com que a vida tenha essa continuidade, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, sim, cada vez mais conscientizar, desmistificar, né? Que é importante, porque há muitas sombras, né? Que a gente carrega aí por conta dessa colonização, né? De tempos atrás, e que pesam ainda, infelizmente, né? Com muito racismo, ainda com muito preconceito em relação não só à nossa religião, mas também à nossa arte, à nossa cultura. E a gente precisa estar cada vez mais forte para poder mudar isso, né? E é isso, é um trabalho que a gente vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai conscientizando quem está à nossa volta. Então, por isso que, para mim, quando eu digo que essa luta é nossa, independe de ser branco, índio, negro, amarelo, seja lá o que for, é porque é o nosso papel, então é o meu papel de estar à frente, de assumir, né, esse lugar, e estar nessa posição, de conscientizar para que as pessoas saiam dali e possam ir fazendo o mesmo a tudo que está à sua volta. É assim que a gente vai transformando a humanidade. É um por um, né? Um por um, todo dia. Sim. Muito legal. E, Guilherme, só para a gente finalizar, se você puder, agora falando um pouquinho da coisa da pelve, né? Por conta do projeto da Viva Pelve, que também tem muito, eu sinto que o movimento da pelve, ele é muito ancestral, né? Assim, pelas coisas que eu tenho estudado, desde que a humanidade existe, o movimento da pelve também existe, esse movimento circular, né? Relacionado ao infinito, à forma cíclica, que é a própria forma da vida, enfim, que está muito presente também nas danças pretas, né? Muito na dança afro, mas em outras danças também ao longo do mundo e também em outros lugares, né? Assim, no Oriente também, nas danças asiáticas, basicamente uma coisa da humanidade.
Mas queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a forma, que nem a gente estava falando antes, essa especificidade da ondulação da coluna dentro da sua dança, do movimento da pelve, para a gente finalizar assim, com esse contexto. É engraçado a gente falar disso, porque outro dia eu estava dando aula, e aí no final da aula a gente ficou assim, acho que quase uma hora conversando sobre, digamos, sobre a parte mais técnica da dança, né? Da dança afro. Porque eu costumo dizer, não, eu digo isso assim, porque é bem verdade mesmo, que muita gente acha que a dança afro não tem técnica, ou que ela não precisa de uma técnica, que essa técnica não existe, que apenas basta você chegar lá, pular, dançar, levantar um braço, uma perna e tá tudo certo. Não, não é. Não é? Quem bem soubesse. Quando chega um aluno e ele diz para mim assim, Guilherme, mas eu não sei dançar, eu nunca dancei. Eu digo, não, a gente dança, você dança, porque tudo é movimento. Tudo que o corpo faz é movimento, né? Então, eu digo assim, às vezes dou até esse exemplo que é muito simplório até, mas eu digo, se você varre uma casa, se você lava uma louça, isso é movimento. Se você estuda esse movimento do varrer a casa 1000 vezes, você vai ver que isso é dança. Isso é movimento, sabe? Então, é algo que está dentro da gente, mas ainda para muitos desconhecido, porque a gente se perde, né? A gente, eu falo a gente, a humanidade, o mundo, a gente se perdeu dentro da nossa própria história. E aí não há esse reconhecimento, né? De quem eu sou, de onde eu venho, onde eu estou, para onde eu vou, onde eu quero chegar, né? E a gente se perde dentro disso. Então, a dança afro, ela literalmente faz com que a gente redescubra a energia do nosso corpo, mas que a gente redescubra também que a gente tem um corpo, porque ela trabalha com tudo, né? Da cabeça até lá o dedinho do pé. Então, é uma dança que desconstrói, né? Mas que constrói. E esse construir, ele vem de dentro para fora. Né? É uma construção interna de você reconhecer o seu corpo e ter a noção, né? Ter essa consciência corporal do que o seu corpo é capaz de fazer. Então, a gente estava falando exatamente isso, dessa técnica que eu trouxe para dentro do meu trabalho, que eu digo, não fui eu que criei, isso existe desde que o mundo é mundo, mas eu acredito muito nisso e trouxe isso comigo, trago isso comigo, que é esse trabalho da conscientização corporal através da ondulação e da contração, né? Porque isso se dá a ligação de movimento a movimento. Então, para mim, no meu entender, eu, Guilherme Cambria, para que o movimento não seja apenas um movimento de perna, braço e cabeça, onde essas três coisas estão soltas, elas precisam se unir e ser uma coisa só. E tudo parte desse centro, né? Tudo parte desse lugar da pelve, né? Da ondulação, da contração. É aqui que a gente concentra toda a nossa energia. E aí eu digo, a gente tira daqui de dentro, né, e traz essa energia para os braços e joga para a perna, e essa energia toma conta do corpo, porque é algo que precisa ser sentido de dentro para fora, para que seja verdadeiro. Não importa se o movimento está certo, se o movimento está bonito, se a perna chegou lá em cima, se o braço foi muito bem colocado, isso não importa. O que importa é a energia que o seu corpo traz a partir desse lugar, a partir desse reconhecer, desse trabalho de ondulação e contração, para que o movimento seja contínuo, para que não tenha uma interrupção entre um movimento e outro. Né? E é exatamente essa ligação da pelve, da contração, da ondulação, que faz com que o nosso corpo não pare em nenhum momento, ele segue nessa ondulação para me dar essa agilidade, a mobilidade de poder sair, passear de um movimento para o outro, sabe? E de brincar com isso. Mas eu preciso sentir isso e descobrir que isso está dentro de mim, não está fora. Eu não preciso buscar isso fora.
sabe? Uhum. Isso está aqui dentro. E aí é um momento de libertação, porque é você trabalhar com todo o corpo, né? É se desprender desse padrão reto, né? Europeu, né? Enfim, que a gente precisa desconstruir isso. Eu digo, a gente tem bunda, né? A gente tem bunda, sabe? Então, é preciso mexer essa cintura, sabe? É preciso trabalhar esse corpo. É preciso se desprender disso, de que, ai, tá certo, não tá certo. Ai, mas tá muito assim, tá muito assado. Ai, eu tô me sentindo sem jeito. Não, a dança afro é para ser libertadora. A dança afro, ela é libertadora. E é aí que a gente encontra a felicidade. Quando a gente se desprende dessas amarras, sabe? Total, Que o mundo coloca na gente. total. Né? De se enxergar, de sentir, de se ver como um corpo belo, bonito, sendo você quem é. E se amar. Principalmente, né? Muito interessante isso que você falou. Eu me lembrei que eu fiz uma outra conversa com uma amiga minha que é professora de yoga, ela trabalha com Tantra Yoga, e a gente estava falando sobre a energia Kundalini, né? Que tem super a ver com a pelve, que eu também estudo bastante e tal. E aí ela falou que em muitas linhas tem essa coisa da ascensão, né? Que desperta a Kundalini ali no baixo ventre, justamente, nosso óleo pélvico e tal, e que vai ascendendo os chakras até a coroa, que também é uma metáfora, né? Sobre a iluminação espiritual e tal. Sim. Mas que a Nicole também me disse que a Kundalini, segundo a visão do Tantra, ela não só ascende, ela passeia. Ela acende, ela decide, ela vai para um lado, ela vai para o outro. E aí você estava me falando, eu falei, bom, ok, é isso. É disso que ela está falando. Muito interessante como as coisas conversam também, né? Quando a gente tá falando de Sim, corpo, né? Tá falando de pelve, enfim. sim. Legal. Muito bom. E é Bom, isso mesmo, né? Essa energia, ela passeia no corpo da gente, né? E a gente brinca com isso, né? De maneira mais intensa, menos intensa, né? E a gente sabe passear nesse lugar, né? Até porque, falando da dança afro, a gente é também levado pela energia que vem dos atabaques, né? Que vem dos tambores, né? Que vem do coro, da batida do tambor. que Há é um uma coração, frequência, né? Que é um coração. há uma frequência direta de energia que bate aqui, Uhum, né? uhum. Para que a gente possa ter também essa liberdade, sabe? De passear, de sentir, de se jogar, de gozar disso, né? Da maneira mais plena possível. Né? Acho que é isso. Ai, muito bom, querida. Muito obrigada. Acho que é isso mesmo, né? Acho que tá bom, falamos bastante. Você quer Ah, adorei. perguntar mais alguma coisa? Falar de dança, de arte, e falar do meu trabalho, enfim, e a gente poder estar aqui trocando também, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está em constante aprendizado, É. né? Então é fundamental. E isso é algo que me emociona, porque é isso, não tem como separar. É o que eu sou, é o que eu faço, sabe? Aí eu digo, é a minha verdade. E eu acho que não seria tão forte se não fosse tão verdadeiro como é. Mas é que antes de ser para o outro, é para mim. Claro. Então, E é o por meu isso que é respeito, tão forte, né? É por o isso. meu respeito com a minha ancestralidade, o meu respeito com os meus mais velhos, com a minha história, com a história do meu povo, sabe? Com o meu caminhar, né? Eu sei tudo que eu passei para chegar até aqui. A minha relação com o outro, o olhar, a atenção, o carinho, o sorriso. Essa relação de troca, ela só funciona se ela for de verdade. E eu sou muito feliz porque eu sou muito agraciada assim pelos deuses, pelos orixás, porque só encontro pessoas que me trazem isso também. Então eu sou muito feliz pelos nossos encontros sempre. Claro. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo aqui. Me sinto muito honrada, como eu já te falei, porque para mim você é uma grande mestra, assim, nem só professora, nem só amiga, mas assim, mestra. E eu sinto que a minha geração, sei lá, hoje em dia o mundo como tá,
as pessoas têm tido pouquíssima reverência aos mais velhos, aos mestres, né? Independente de ser mais velho ou não. Sim. Então, para mim é assim, honra. O dia que você topou, eu falei, nossa, ai, meu Deus, eu tenho que me preparar para fazer tudo bonitinho, quero conversar com a Guilherme, foi uma emoção. Então, eu queria agradecer de verdade a sua disponibilidade e também dizer que o universo dá o que você atrai, né? Então, também não é à toa que é tanta abundância e tanta felicidade, porque você tem um axé astronômico, uma coisa muito maravilhosa. Muito Que obrigada. assim seja para nós, sempre. Que minha mãe Oiá Matamba nos abençoe e nos ilumine nessa caminhada. Axé, querida. Muito obrigada. Vou encerrar aqui a Obrigada a você. gravação. Até a próxima.